Olá, meus queridos amigos comunicadores da Associação Central Amazonas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de comunicadores 2023 aqui na Associação Central Amazonas. É um prazer estar falando contigo. Muito bom que você está aí nos assistindo, nos ouvindo, e eu gostaria de te convidar para ficar com a gente até o final, porque esse primeiro módulo está assim simplesmente fantástico. E eu tenho certeza que os conteúdos que estarão sendo aqui ministrados, apresentados, vão ser de grande valia para o seu ministério, para a sua igreja, para o crescimento da tua igreja aí, para que esse evangelho chegue a mais pessoas o mais rápido possível, para que Cristo possa voltar logo à nossa terra e nos buscar também. Olha, hoje eu não estou sozinho. Esse primeiro módulo nós estamos aqui acompanhados de duas preciosas pessoas e mais uma que também daqui a pouquinho vai aparecer aqui, duas presencialmente, uma aqui na nossa tela, para a gente aprender sobre assuntos maravilhosos. E hoje eu tenho o prazer de apresentar aqui duas pessoas, como eu disse para você. O primeiro é o pastor Ivo Mazo, é o nosso líder de comunicação da União Noroeste Brasileira e também meu amigo. Seja muito bem-vindo, pastor Ivo. Obrigado, pastor. Alegria estar aqui com todos vocês. Uma satisfação estar participando desse momento tão importante para a comunicação da igreja e a igreja adventista do sétimo dia para toda essa região do Amazonas. Que legal, pastor, seja muito bem-vindo. A gente vai bater um papo daqui a pouco sobre comunicação e tal. Fica ligado aí, você que tem alguma dúvida sobre como fazer a comunicação no dia a dia, está aqui um especialista na área para nos ajudar nesse assunto. Pastor, seja muito bem-vindo. Obrigado. E também tem aqui também o privilégio de ter aqui o nosso presidente, o pastor Nelson Sussi, nosso amigo, companheiro, que também já foi comunicador há algum tempo atrás e também ainda é, porque é um excelente aí, pregador, comunicador da palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, Felipe, pastor Ivo. Que bom Alegria. estar com vocês aqui nesse momento especial de comunicação. Falar de comunicação é sempre um desafio e também sempre uma bênção, porque se bem direcionada, a comunicação alcança objetivos que você não consegue de uma outra forma. É um prazer estar com vocês aqui, tá bom? Nesse momento especial que marca esse programa histórico aqui da comunicação da ASEAN. Que legal, muito bem-vindo, pastor, muito obrigado. Só lembrando a você que está nos assistindo que o nosso curso de comunicadores da Associação Central Amazonas, ele vai durar 4 módulos, esse é o primeiro, e daqui a pouquinho eu vou estar falando para você aí quais serão os outros módulos também para você estar nos acompanhando. Agora eu queria falar para vocês a respeito das nossas redes sociais. Olha, as redes sociais da Associação Central Amazonas estão aí bombando a todo vapor e você precisa estar conectado juntinho com a gente, tá bom? Então tá passando aí na sua tela aí agora um QR Code. Se você quiser escanear esse QR Code, você vai ser direcionado para um link e nesse link tem ali todas as nossas redes sociais. Todas as nossas redes sociais estão com o mesmo nome, Adventistas Amazonas, beleza? Então você pode entrar aí, por exemplo, no nosso YouTube nós temos testemunhos, vários testemunhos que gravamos, inclusive aquele pastor Ivo que nós gravamos lá em Tabatinga, lembra? Sim, numa comunidade indígena. A segunda maior comunidade indígena do Brasil. Foi muito bonito, não foi? Foi maravilhoso conhecer o que Deus tem feito naquelas regiões, né? A divisa com a Colômbia e também com o Peru. Tríplice Incrível. fronteira. É. E aí esse testemunho está lá no nosso YouTube, você pode acessar. E outra, temos testemunhos assim que você pode usar nos seus treinamentos. Se você quer inspirar a sua igreja, tem testemunhos gravados aqui da nossa associação, uma aba especial para isso. Você pode entrar lá e ficar à vontade. Use e abuse desses testemunhos aí, desses conteúdos também, tá bom? Temos o nosso Instagram, também você pode seguir a gente, Adventistas Amazonas, o Twitter, temos também o Facebook e também a nossa rádio web NT Amazonas, que está 24 horas no ar. Você pode entrar aí na sua loja de aplicativo da Samsung, da Samsung, né? E você pode estar aí adquirindo e assistindo e ouvindo a nossa rádio a qualquer momento, tá bom? Então fica aí essas dicas para você estar aí nos seguindo em todas as nossas redes sociais. Além das nossas redes sociais, nós temos algo que é muito importante, muito interessante, que é a nossa educação. Não é verdade, pastor Nelson? É uma benção. A educação adventista ela tem proporcionado oportunidades. É uma educação que visa não só o preparo para esta terra, que
é bem preparado, né? Ontem mesmo vi uma experiência de uma pessoa aí, Sim. né? Que passou aí, tinha 5 vagas dentro de uma universidade federal, ele passou e disse, eu sempre estudei na escola adventista, e tem feito assim história na nossa CEA. E na pesquisa feita recentemente aí, né, pelo mercado, quando você pensa em educação particular, a escola adventista, a educação adventista está ali em primeiro lugar, né, com 12,4% da opinião das pessoas. Que legal. Então quer dizer que a educação adventista aparece na mente das pessoas em primeiro lugar quando pensa numa escola particular. Exatamente, primeiro lugar. Que legal. Acho que principalmente o IAN, né, o colégio aqui da Cachoeirinha, faz parte da vida de muitos profissionais que hoje atuam no mercado, né, Pastor Nelson? Empresários fortes em Manaus. Digo fortes porque iniciaram ali no colégio e agora tem aí os netos estudando no colégio. Acho que o IAN, ele faz parte, o Colégio Adventista aqui de Manaus, da Instituto Adventista de Manaus, faz parte da construção de Manaus, né? Então não é só uma questão de pesquisa, é uma questão de legado que a educação adventista tem aqui em Manaus, principalmente o Instituto aqui da Cachoeirinha. E as pesquisas só reforçam isso, né? Só reforçam isso. É isso aí. E aí vai uma informação para você, né? A educação adventista está sendo tão sucesso, tão bom, que já estamos aí mais de 5.000 alunos, não é isso, pastor? Em toda a associação? 5.209 alunos hoje. Nossa, 5.209 alunos só na Associação Central Amazonas. Bateu todos os recordes, as pessoas estão procurando. Então, olha, você que está aí com seu filho em idade escolar, ensino fundamental, procure as nossas unidades, invista na educação de qualidade aí do seu filho, para que ele possa realmente, não somente ser educado para essa terra, mas para a pátria superior, a pátria celestial. Lembrando que só faltam 3 dias, né, para se encerrar as matrículas. Perfeitamente, 3 dias, então corre, voa lá na unidade mais perto aí da sua casa, ou aqui melhor se enquadra aí para você. E aí, se você já passou do ensino médio, já passou tá precisando entrar numa faculdade, a educação adventista também, ela proporciona a educação adventista à distância, que é o famoso EAD. Então você pode procurar aí vai estar aparecendo aí o telefone, você pode entrar em contato para você também estar se matriculando em um dos cursos do EAD. Tem lá jornalismo, comunicação institucional, administração de empresas e vários outros cursos no nível superior. Além do nível superior, também existem as pós-graduações também que você pode estar procurando, estar aí estudando um pouquinho mais para se qualificar para o mercado de trabalho, beleza? Então fica aí essas dicas, que são dicas maravilhosas para você investir na sua educação. Voltando aqui para o nossos módulos da Escola de Comunicadores, nós vamos ter, exatamente hoje, estamos tendo nosso primeiro módulo, e aí teremos os próximos módulos, que serão dia 26/3, teremos o segundo módulo, dia 30/4, o terceiro módulo, e no dia 28/5, o quarto módulo, beleza? Então fica ligadinho aí, vou repetir para você, os próximos módulos, 26/3, dia 30/4, e do dia 28/5, os próximos módulos em comunicação. Pastor Ivo, uma bênção estar aqui, e agora eu queria te pedir para pedir a bênção dos altos céus para esse momento todo especial. Tá bom? Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, como é bom falar com o Senhor, e nesta hora nós nos curvamos diante do Senhor, porque o Senhor é digno de receber a nossa adoração. Amém. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Amém. Obrigado pela oportunidade que temos de trabalhar para o Senhor. Obrigado pela oportunidade que temos de comunicar do Senhor. Amém. Fazer aquilo que o Senhor sempre fez. E agora a gente está pedindo encarecidamente que o seu Santo Espírito se faça presente, não somente aqui nesse estúdio, mas também com todas as pessoas que estão nos assistindo, onde quer que elas estejam. Nos abençoe e abençoe a Pastor Nelson mais uma vez, amém, ao abrir a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, sempre é bom começar todas as atividades pensando em Deus, né? Pensando na palavra, pensando naquilo que Deus tem para nos oferecer, porque tudo que a gente faz, se não for baseado naquilo que Deus nos dá, a gente vai correr um grande perigo. Quando se fala de comunicação, a gente pensa em globalização, a gente pensa em todo mundo sabendo das mesmas coisas ao mesmo tempo, né? E eu queria ler aqui um texto da palavra de Deus, no Salmo, é o Salmo de Moisés, Salmo 90, verso 12,
que ele faz um pedido para Deus, mas ele não faz de forma individual, mas coletiva. Ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. É interessante pensar que a vida ficou muito rápida. Aliás, está tudo muito corrido. Você não consegue hoje assistir um YouTube se você não acelerar. 2x. 2x. Você ouve acelerado e a gente está acostumando a ouvir as coisas. Você vai aqui no WhatsApp, você recebe mensagens, você também não tem aquela paciência de manter a normalidade da voz. Você vai lá para 2x o máximo. Aí nós estamos acostumando o ouvido a ouvir tudo rápido. Isso é uma preocupação, porque está acelerando tudo. Acelera o nosso dia a dia, isso acelera o nosso relacionamento com as pessoas. Imagina, nós não temos mais relacionamento de qualidade com as pessoas porque a gente não tem mais paciência de esperar as coisas acontecer no seu devido tempo. A gente quer tudo pronto, na hora, e isso acaba comprometendo o relacionamento com os amigos, isso envolve a família, compromete o relacionamento familiar com a esposa, com o esposo, com os filhos. Agora eu fico pensando, se afeta o nosso relacionamento entre pessoas, muito mais afeta o nosso relacionamento com Deus. Porque com pessoas você está conversando, você está olhando, você está vendo, você está tocando, mas na maioria das vezes o nosso relacionamento com Deus é aquele que você faz sozinho num canto, em que você para, você sente até a sua respiração ficar paradinho, né? Coisa que você não consegue fazer isso durante o dia no corre-corre. A gente nem percebe que está batendo o coração, porque você não consegue ver. É tudo muito rápido, né? Tá bem acelerado. Imagina com Deus, que tipo de relacionamento que você pode ter com Deus nessa pressa. Você não tem como acelerar esse relacionamento com Deus. E isso afeta grandemente. O que acontece ao nosso redor pode ser usado para o bem, mas se a gente não tiver noção do que é o bem, a gente usa isso para o mal, e sabemos que estamos num grande conflito entre o bem e o mal aproveita todas as oportunidades para tirar você do caminho certo, que é Deus. E a gente acaba se perdendo nesse emaranhado de coisas, de corre-corre, de aceleração, de velocidade, e você acaba sofrendo e perdendo as grandes bênçãos. Moisés aqui tem essa preocupação. Ele pede para Deus ensiná-lo a contar os dias. É interessante que a palavra ensina-nos aqui, que é do grego iada, não é aquele ensinar que eu estou falando, você está ouvindo, e está tentando assimilar alguma coisa. Aqui, essa palavra aqui, ensina-nos, que é iada, é aquele aprender por experiência. Ou seja, eu vou te ensinar e levando você a viver uma experiência, você vai aprendendo dessa experiência. Essa é mais ou menos a didática de Deus. Uhum. Assim, por isso que às vezes a gente se envolve em tantos caminhos, e todos os caminhos são bem estabelecidos por Deus, porque Deus sabe qual é o caminho que nós temos que passar para aprender lições. Nós não somos robôs, né? Que Deus aperta um botão, agora você vai sorrir, agora você vai chorar, agora você vai para a esquerda, agora você vai para a direita. Deus não faz assim com a gente. Deus se relaciona, Ele está com o ser humano, Ele desce, ele anda no meio do ser humano, Ele quer estar com a gente. Então, Deus nos ensina as lições, nos fazendo passar por experiência, que é um ensinamento que nunca mais sai. Agora, eu não estou tendo tempo para isso, é muito corre-corre. O mundo está acelerado e eu não estou tendo tempo para que Deus me ensine. Então, imagina Moisés no tempo dele. Eu não sei que tipo de aceleração existia no tempo dele, né? Mas ele pede, me ensina. Ou seja, me deixa viver experiências com o Senhor que eu possa aprender. Aprender o quê? Ele disse, aprender a contar os meus dias. Eu não sei como é que você conta os seus dias, se é de 2 em 2, se é de 3 em 3, né? Se você duplica tudo para contar os seus dias... Ou diminui, né, pastor? Tem gente que diminui, né? Rapaz, é difícil diminuir isso, viu? Se você diminui, as dores aparecem, não tem como. Eu já passei dos 40, não estou nem contando mais. E eu que já passei dos 50, já era. Estou tentando desacelerar para 2x a menos, mas não está dando certo. Não. Mas Moisés, ele quer contar os dias. Gente, contar os dias. O que seria contar os dias? Você sabe, às vezes passa um dia na sua vida e você não consegue atentar para tudo aquilo que aconteceu. Você não consegue delimitar o tempo, delimitar as experiências, as emoções, os contatos, os relacionamentos. Assim, passa o dia, passou esse dia, no dia seguinte você, o que eu fiz ontem? E aí você tenta querer lembrar o que você fez ontem, não consegue, porque foram tantas coisas.
E foi tão corrido, foi tão agitado, que você não consegue contar os seus dias. Você não sabe o que está acontecendo a cada dia. Contar os dias traz qualidade de vida. As experiências, o que acontece no dia a dia. Ele pede, eu quero aprender a contar os meus dias para que aconteça uma coisa. Eu quero ter um coração sábio. Que maravilha. Sabedoria para me posicionar. Sabedoria para agir. Sabedoria para responder. Sabedoria para me relacionar. E essa era a intenção dele. Eu quero saber me relacionar. Porque a palavra coração aqui na Bíblia não é bem o órgão que pulsa aqui no nosso corpo, que vai bombeando sangue, né? Mas é o hebraico lebab, que tem a ver com a mente, com a sabedoria, com o conhecimento. Então, o que ele quer fazer? Ele quer saber em contar os dias, ele quer aprender das experiências do dia a dia para saber o que acontece em cada dia e se mover em cada um desses dias de forma sábia, tomando as decisões acertadas. Quantas decisões erradas a gente toma porque não paramos para pensar, não paramos para imaginar, para consultar alguém, especialmente a Deus. Note que o salmista Moisés aqui, que ele é um salmista, ele não está indo aos gurus da comunicação, aos gurus daqueles que apresentam histórias de dia a dia. Ele está indo àquele que sabe o futuro antes de que ele chegue. Ele está indo a Deus, que é o autor e consumador de todas as coisas. Então, somente Deus é que tem condições de ver o fim antes do fim chegar. Ele é o dono do tempo. Ele é o dono do tempo. Então, o que nós temos que fazer com relação a isso? Nós temos que orar a Deus pedindo graça para que nós possamos também conseguir ver o tempo futuro no presente como se vêssemos o final, para saber o que fazer durante o tempo que nós estamos vivendo aqui para chegar no final e não nos arrepender. Aí você olha para trás lá no futuro e pensa assim, puxa, se eu voltasse 30 anos atrás, eu faria aquilo de forma diferente. Eu faria de outra maneira. Eu me relacionaria daquela forma, eu tomaria outra decisão. A gente sempre tem esse tipo de arrependimento na vida, né? De uma coisa que passou e você fez impensadamente. E o salmista aqui, Moisés, está falando exatamente isso. Nós temos que buscar de Deus a graça, porque ele que conhece o fim antes de chegar lá, buscar a graça para que nós possamos também conseguir viver como se estivéssemos vivendo o final, pela graça de Cristo em nossa vida. Então, é preciso que a gente consiga saber medir a brevidade da vida. Porque se você acha que a sua vida é eterna, sua vida não pode passar, a gente acaba perdendo a sabedoria para administrar o tempo que nós estamos vivendo. Administrar as coisas que acontecem agora. São tantas coisas ricas. Veja, filhos, por exemplo. Gente, filhos crescem tão rápido quando é pequenininho, né? Que se você perde aqueles momentos, sabe aquela história que você está construindo com eles no início, por causa do corre-corre, quando chegar lá na frente estão todos grandes, adultos, adolescentes, para você olhar para trás e falar assim, mas cadê os meus bebês, né? E que lembrança você vai puxar na memória para o momento que você passou com essas crianças? Então, são momentos especiais na vida que a gente perde por causa do corre-corre. E a gente precisa aprender a desacelerar. A gente só vai desacelerar quando você buscar do autor da vida como você deve proceder. Saindo de Moisés para Davi, para a gente encerrar aqui, no Salmo 39, que foi escrito por Davi, Davi tem um pedido para Deus quase na mesma linha. Só que olha o que Davi fala aqui. Salmo 39, verso 4. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Essa já é a experiência do salmista Davi. Ele queria conhecer, sim, a soma dos seus dias. Eu acho que isso todo mundo queria, né? Saber se eu vou viver mais 10, mais 15, mais 20 anos, mais 30, ou mais 5, ou mais 1, né? Ou quem sabe um mês, ou só esta manhã. Quem não queria saber, né? Não é bem nessa questão que Davi quer se referir aqui a Deus, no seu pedido, mas ele quer que Deus lhe mostre, lhe revele que a vida ela não é para sempre, que a vida tem limites. Aliás, todos nós temos limites. Toda a vida humana, tudo que acontece nesse planeta Terra tem começo, meio e fim. E a nossa vida é assim também. A nossa vida vai deixar de ter começo, meio e fim na eternidade. E aí nós não vamos ter um começo, meio e fim, porque nada vai terminar. Tudo vai ser eterno por causa da eternidade de Cristo.
E nós temos que aprender isso aqui. Aqui nós somos breves. E se você não acredita que a sua vida é breve aqui, você então não vai ter cuidado como você passa os seus dias, como você vive os seus dias, como você se relaciona com as pessoas, como você se relaciona com a missão de Deus e como você se relaciona com o próprio Deus. E isso é muito importante, nos relacionarmos com Deus de forma que nós tenhamos qualidade nesse relacionamento. Ao contrário do que muitas pessoas dizem por aí, Deus não é um Deus ausente. Ele não está lá num canto, num trono, né, maravilhoso. Você está sofrendo aqui, ele está olhando para você e fala assim, te vira aí, meu filho. Você aproveita, se você não souber aproveitar, se você souber aproveitar, você vai ganhar. Né? Aí entra aquela história, né, que o mundo é dos espertos. Se você conquistar, Deus não pensa assim. E eu acredito sim que o mundo é dos espertos, mas a vida eterna é dos santos. Daqueles que se entregam a Cristo, daqueles que passam com Deus, daqueles que desconfiam de si, daqueles que desconfiam dos seus atos, daqueles que desconfiam da maneira como estão vivendo. Eu acho que tudo que a palavra de Deus nos pode ajudar nesse momento com relação à brevidade do tempo é que nós temos que parar um pouquinho para nos desligar. Isso aqui é muito bom, mas gente, isso aqui acelera a gente demais. É verdade. Tanto pela comunicação com as pessoas, quanto com aquilo que está acontecendo no mundo. Isso afeta a gente. Acontece no Brasil, você vê uma coisa que te deixa intrigado, né? Humanamente você fica intrigado. Nós temos que gastar um pouco mais de tempo com Deus, aquele tempo de qualidade. O salmista Davi aqui, ele está pedindo a Deus que ele quer ter noção correta da brevidade da sua vida. Por quê? Porque ele quer saber como proceder, e dentro desse saber do proceder, ele quer ter a certeza do cuidado de Deus para com ele. Sabe, em meio a esse corre-corre, Deus não deixa você sozinho. E ele está sempre com você. Amém. Ele está te acompanhando, ele está sempre pronto a te ajudar a tomar as melhores decisões. O que nós temos que fazer é gastar um pouco do nosso tempo com Deus, mas desacelerar, não em 2x, em 1x, talvez até menos de 1x, na câmera lenta, para não passar. A gente tem que aprender a gostar do tempo com Deus. Sabe aquele tempo que você não quer que passe? Eu vi aqui, eu tenho um casal de amigos que eu gosto muito, eles estão lá em Porto Alegre agora, né? Ele é um médico e eles ganharam um bebê. Né? Ela estava grávida e o neném nasceu. E eu vi a foto deles aqui e ela contando da experiência, né? Daquele bebezinho que cabia na mão, já um mês já não cabe mais na mão. Eles estão aproveitando cada momento. Sabe, é isso aqui, você se deliciar com cada momento, viver cada momento e não querer que aquele momento passe. Elas usam uma frase interessante, elas assim, puxa, você já cresceu, mas eu tenho saudade do momento que você tinha antes, né? A gente precisa sentir saudades do momento com Deus, passar mais tempo com Ele, estudando a Bíblia, orando, sabe, comungando com Ele, pedindo a Ele sabedoria para que possamos contar os nossos dias, para que as nossas decisões elas sejam sábias, sejam acertadas. Decisões sábias nos garantem um futuro mais tranquilo. Decisões insensatas prejudicam o nosso futuro e o futuro das pessoas que estão ao nosso redor. Como a gente não sabe o que vai acontecer no futuro e Deus sabe, por que não passar mais tempo com Ele? Por que não buscar mais orientações dEle? Por que não dedicar mais tempo para que Ele fale ao nosso coração e nos ensine a contar cada momento, cada oportunidade e fazê-la com convicção, aproveitando cada lição e aperfeiçoando o nosso caráter em Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que isso possa ser uma realidade na sua vida. Amém. Amém. Que maravilha. Pode orar, pastor, pra gente? Vamos orar então? Senhor, nosso Deus e nosso querido e amado Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, Amém. pelo dom precioso da vida. A vida é um presente que nós ganhamos do Senhor. E nós queremos usar esse presente para honrar o Senhor. Amém. O pecado às vezes dificulta, atrapalha, mas eu imploro na tua misericórdia, na tua bondade, por amor a Jesus, que perdoe e apague os nossos pecados e nos batiza com o teu santo e bom Espírito para que possamos realmente andar com o Senhor na tua presença e fazer aquilo que te agrada. Amém. Usa-nos, ó Deus, cada dia, cada momento. Nos dê sabedoria para contar os nossos dias, que o nosso coração seja sábio, que as nossas decisões sejam acertadas e que nós possamos dedicar mais tempo para estar com o Senhor. Amém. Encha-nos, abençoa-nos e usa-nos para cumprir os propósitos do Senhor, em o nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, pastor. Que mensagem maravilhosa.
para a gente meditar, né? Um pouquinho sobre tempo. Como a gente tem gastado nosso tempo. Valeu. Foi um prazer estar com vocês. Que Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe esses seminários que vocês vão apresentar aqui, ou esse curso que vocês estão fazendo de comunicadores. Que Deus abençoe. Valeu, meu querido. Pastor Ivo, chegou o momento agora da gente fazer um sorteio para os nossos comunicadores, né? Pra gente aí falar para eles aí quem é que vai ganhar. Tem coisa boa aqui, hein? Só coisa boa, pastor. Fala aí. Mouse sem fio? Sem fio. Vamos, é isso primeiro? É esse aí agora. Rapaz. E aí, será quem é que vai ganhar, hein? Nós vamos ter o nome na tela? Fala o seguinte, olha, você que gostaria de ganhar esse mouse aí... Da Microsoft. Olha aí, é um mouse, como é que é esse mouse aí, pastor? Mouse sem fio, da Microsoft. Coisa boa. Coisa boa. Queria ter um desse, hein? Meu nome tá aí. Então fica assim, ó. Você que gostaria de ganhar esse mouse, você já digita o seu nome aí agora. Coloca aí, só pra gente ter aí agora, nesse momento aí, nos nossos comentários. Coloca aí no comentário aí o seu nome aí. Eu gostaria de ganhar. Coloca nome aí, e a cidade, né, pastor? Nome e cidade. Nome onde você gostaria de ganhar. Até porque a gente precisa saber de que distrito você é também, para poder enviar. Exatamente. Mouse. Vamos ter o nome na tela? Vai ter o nome na tela aí. A hora que puder rodar. Então, bora lá. Pode rodar já? Então, música de suspense aí agora, beleza? Vai entrar música de suspense. Valendo o mouse. E você vai ver quem é que vai ganhar esse negócio agora. Produção, já queria uma caneta, porque eu quero anotar aqui o nome do ganhador do mouse. Já, vamos lá, produção. A produção vai botando a produção em saia justa aqui. Essa daí, pode ser essa daí que eu já estava usando. Só a caneta, Obrigado. Maravilha. Já vai colocar o nome no equipamento já. Isso. Pastor, olha, a gente tem um banco de dados com as pessoas que se inscreveram. Ok. Então já temos o nome, igreja, telefone. Então só anotando o nome aí, a gente já vai saber identificar essa pessoa. Vamos lá. Manda bala então, 5, agora. 4, 3, 2, 1. Vamos lá, atenção. Dailene Nascimento, é isso? Dailene Nascimento. Deve ser Dailene. Dailene Nascimento. Parabéns, Dailene. Que Deus abençoe você. A gente vai entrar em contato com você aí pelo telefone. Segunda-feira, né? A gente deve estar entrando em contato contigo. Tá aí o nome. Pra gente te entregar. Beleza? Muito bem. Outro não. Mas quais são os outros que a gente tem aqui, pastor? Olha aí, ó. Rapaz. 2 fones de ouvido, que é sonho de consumo de qualquer comunicador, viu? 2 fones da JBL Harman. Cara, não é fraco não, viu? Top, muito bom. Pessoal aí vai ter um bom Isso vai fone. Ser pro final, é isso? No final, lógico. No final, você que quer ganhar esse fone aí, fica com a gente até o final para você participar do sorteio, beleza? Caprichado, hein? Tá bom? Muito bem. Agora, pastor, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. Aproveitar que você está aqui na nossa frente aqui. Bora lá. Para a gente tratar de alguns assuntos aí interessantes a respeito de comunicação do dia a dia. A gente sabe, pastor, que no dia a dia a comunicação, quando vem na mente das pessoas, dos comunicadores, quando são eleitos para a comunicação em nossas igrejas, muitos deles pensam o seguinte: primeira coisa que vem na mente, eu fui eleito para comunicador, então agora o meu trabalho é ir todo sábado, todo domingo, toda quarta-feira na frente lá da igreja, em um momento lá especial, para falar para a igreja o que está acontecendo, o que vai acontecer, quais são as reuniões programadas e tal. E aí, pastor, a gente fica assim, será que esse é o melhor caminho? Será que esse é o melhor método e etc. Mas antes da gente falar sobre esse assunto, eu queria te perguntar, pastor, o que é comunicação? O que é comunicação de fato ali na prática? Beleza. Bom, pessoal, eu digo sempre que a comunicação é o maior de todos os ministérios de Jesus Cristo. Certa vez eu ouvi um pregador perguntando para o público: aonde é que está Lázaro, na qual Jesus ressuscitou? Cadê os leprosos que Jesus curou? E os cegos que ele restaurou a visão? Onde é que estão os paralíticos que ele restaurou as pernas dos paralíticos? Essas pessoas morreram. Morreram. Lázaro, que foi ressuscitado, voltou a morrer. Então, para mim, de todos os ministérios de Jesus, o maior deles é a comunicação, porque foi o que chegou até a gente hoje. Perfeito. Lázaro não está entre nós, morreu. Os paralíticos morreram.
mas a comunicação, os ensinos de Jesus chegaram até nós. E se chegou até nós e nos transformou, nos ajuda a sermos pessoas melhores, né? Significa que isso tem que alcançar pessoas que ainda não foram alcançadas com os ensinamentos de Jesus. Ok. Então, quando você para observar os ministérios que a igreja tem, ministérios de bravadores, ministério de aventureiros, ministério de jovens, Calebes, ministério da mulher, ancianato, todos os ministérios têm uma única finalidade, que é apresentar Jesus, Maravilha. que é comunicar Jesus. Então, eu considero a comunicação como a mensagem do terceiro anjo, né, que é a mensagem final que nós deveríamos estar pregando. Okay. Eu digo deveríamos porque existe uma forma correta de comunicar. E quando a gente não aplica o meio correto, a mensagem não chega no receptor. Então, para que haja comunicação, isso é básico na comunicação. Há um emissor, há uma mensagem e há um receptor. Certo. Então, se essa mensagem está tendo ruídos, ela não chega, aí vira um telefone sem fio, né? Aquela brincadeira que um falava para o outro, que na verdade, quando chegava no último, a mensagem já era diferente. Então, existe um meio que a igreja usa, que é o meio de pregar o evangelho. Esse meio existem um canal ou alguns canais e existem formas de comunicar. Né? Então, para mim, pastor Felipe, a comunicação é ainda hoje o maior de todos os ministérios da Igreja de Cristo Jesus. Eu digo isso porque eu creio que existem muitas outras igrejas, não só a Igreja Adventista, que fazem a pregação do Evangelho com muita maestria e isso ajuda a transformar o mundo. Não para esse mundo, mas para uma eternidade. Né? Para uma eternidade. Então, por aqui eu já começo a valorizar, por exemplo, o líder de comunicação da igreja local. Tá? Então, se você foi escolhido pela comissão da igreja, lembre-se que a comissão é uma reunião extremamente importante e séria, porque o que se decide numa comissão é assunto, inclusive, judicial. É perfeito. A ata é um documento oficial da igreja. Então, você não foi escolhido para ser um líder de comunicação da sua igreja local por um grupo qualquer. Né? Perfeito. A própria comissão foi escolhida para ser a comissão. Então, assim como é escolhido o primeiro ancião da igreja, assim como é escolhido o líder de jovens, o líder do Ministério da Mulher, né? Os anciãos, os diáconos, qualquer tipo de líder, o líder de comunicação também foi escolhido. Muito bem, pastor, muito bem. Então a comunicação ela está inserida e talvez seja o meio, o elo pelo qual, talvez não, com certeza é o elo pelo meio do qual o evangelho que foi vivido na era de Cristo, ele chega até nós hoje, né? E a comunicação de Cristo foi tão assim forte, digamos assim, ele usou os meios tão corretos que hoje, quando a gente pega a Bíblia e avalia o que Cristo falou, não só pelos escritos da Bíblia, mas quando você vai para livros históricos, Flávio José, por exemplo, você encontra exatamente aquilo que Cristo falava, está na Bíblia e é o que a gente tenta viver hoje. Maravilha. Então, de fato, Cristo usou a comunicação ideal para que ela alcançasse a nossa geração até que ele volte. Né? Maravilha, meu pastor, maravilha. Pastor, é o seguinte, a comunicação também tem a ver com imagem. A gente cria uma imagem com a ferramenta que a gente está usando, que é a comunicação. Então tem gente que tem uma imagem de si mesmo um pouquinho deturpada, embora ela não seja aquele tipo de pessoa que está sendo projetada na imagem dela, mas ela está transmitindo essa imagem muito provavelmente por algum erro ali na hora da comunicação dela para com o externo. Agora, trazendo para a igreja, pastor. A igreja adventista, nós acabamos de falar aqui que tem escolas, a educação adventista aqui está batendo recorde. As pessoas pensam em escola
particular, penso na escola adventista. Nós temos o melhor hospital da região norte do Brasil, o Hospital Adventista de Manaus. Nós temos universidades, nós temos várias coisas. E às vezes a gente está lá na nossa igreja, a gente pensa, puxa, a vida é muito pequenininha aqui onde eu estou e tal. E às vezes a gente não está comunicando da maneira correta o que realmente essa instituição ela tem para oferecer e para comunicar Jesus. Como é que é mais ou menos essa situação, pastor? Recentemente eu também estava num seminário e o palestrante ele disse assim, faça um teste, abra o seu navegador de internet, e eu vou desafiar você agora que está assistindo a gente, e se você está nos assistindo pela internet, certamente você tem internet. É só você clicar na aba do navegador aí do lado, abra a página do Google e digita assim, qual a igreja mais organizada do mundo? Coloca aí, pergunta para o Google, qual a igreja mais organizada do mundo? Faça isso e você vai se surpreender com a resposta que o Google vai lhe apresentar através de um pesquisador chamado Wikipedia. Acabei de achar, pastor. E aí, qual é a resposta? É isso mesmo. O que está aparecendo? Wikipédia, Igreja Adventista do Sétimo Dia, denominação cristã protestante. Está aí. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma denominação cristã e tal, protestante, distingue pela observância do sábado e assim vai. Agora eu pergunto, pastor Felipe, a igreja lá em Tabatinga, dentro de uma comunidade indígena, a Igreja Adventista, isso, ela representa quem? A maior e mais organizada igreja do mundo. Eita, pastor, peraí, o negócio agora pegou agora, viu? Se a gente faz parte da igreja mais organizada do mundo... Não importa onde você esteja, não importa qual seja a sua etnia, a sua língua, a sua classe, a sua cor, nós somos a igreja mais organizada do mundo. Por que eu estou levando você a considerar isso? Porque quando você tem uma lâmpada queimada na fachada da sua igreja, você está comunicando e ajudando a diminuir a imagem da igreja mundial. Perfeito. Para ruim, claro. Quando você tem uma fachada de igreja precisando de uma pintura, você está comunicando para o ruim. Sim. Ajudando a diminuir essa imagem que o mundo tem da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eita. Então, aí vem uma outra pergunta, pastor Felipe. Qual é a responsabilidade da comunicação na igreja local? A igreja que tem 15 membros, 4 membros, ou a igreja que tem 1000 membros, qual é o papel da comunicação na igreja, no prédio, no templo local? O papel da comunicação é comunicar com excelência, como Jesus fez. Porque se ele não tivesse feito com excelência, como eu disse, não estaríamos aqui hoje. Perfeito. Tá? Então, quer dizer, pastor, que a lâmpada queimada dentro do templo é um problema da comunicação? Sim, é um problema da comunicação. Porque está criando uma imagem negativa. Então, tudo que está relacionado com a imagem da igreja, não apenas o anúncio no sábado de manhã, mas pertence a gente também. E outra coisa, veja, eu já frequentei igrejas em que muitos idosos tinham dificuldades para a leitura. Outros, as vistas um pouquinho mais fracas, né? Igual a minha mãe já começa dizendo assim, eu vou ter que mandar aumentar o braço para poder fazer a leitura. Então, e se está escuro num culto à noite, de um programa de domingo, de sábado, qualquer dia à noite, o idoso vai ter dificuldade. Sim. E se ele tem dificuldade dentro do templo de adorar a Deus, de ler a palavra de Deus, ele não está tendo uma verdadeira comunicação. E se ele não está tendo essa comunicação que ele deveria ter com o próprio Criador dele dentro da casa do Criador, que é a casa do Pai, a igreja, ou seja, não está existindo comunicação. Perfeito. E a responsabilidade é de quem? É nossa. Eu já fui em algumas igrejas que eu saí com a calça rasgada. Nossa. Você senta, o prego do banco tá para fora, saltando. Não custa nada alguém, sabe, fazer uma varredura
a cada 2 meses, 3 meses, com martelo, batendo os preguinhos que saltam para fora do banco. Porque se a gente convida alguém para entrar nas nossas igrejas, essa pessoa escolhe a melhor roupa, entra na igreja, senta, essa roupa é rasgada dentro da igreja, nunca mais volta. Olha a comunicação. Você acha que essa pessoa vai querer voltar? Não vai. E a imagem que vai criar na mente dessa pessoa sobre a igreja vai ser uma imagem deturpada, que com certeza não vai ser o que o Google nos diz aqui de ser a igreja mais organizada do mundo. E assim, não é, eu tô falando assim de coisas óbvias, né? Sim. Tipo o ventilador, sabe aqueles ventiladores de teto? Que... Na verdade, agora é mais ar-condicionado barulhento, né, pastor? Também. Ou a falta de ar-condicionado, ou a falta de um ventilador, de uma janela, uma ventilação. As pessoas precisam adorar a Deus e ter assim um encontro com o Criador. E para ter esse encontro, eles precisam ouvir. A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir. Exatamente. Né? Eu já vi igrejas que valorizam muito mais o ar-condicionado ou o conforto do banco do que o som da igreja. A fé ela vem pelo ouvir, ela não vem pelo ar-condicionado. Perfeito. A fé ela não vem pelo conforto dos bancos. Faz parte. Precisa ter. Precisa, claro, precisa. Okay. Mas a fé ela vem pelo ouvir. Então, ouvir. Um bom som faz parte da comunicação. Ruído de comunicação é terrível. Um cabo quebrado, né, pastor? Imagina o pregador pregando e o cabo dando problema ali. Detalhes. O comunicador, assim, ó, toda igreja tem uma comissão, como eu disse, né? Então, essa comissão, ela está ali apta a ouvir o líder de comunicação. Perfeito. Então, ele deve se levantar e dizer assim, olha, nós estamos com um problema na fachada da igreja. O banheiro não tem fechadura. Eu já fui em algumas igrejas que o banheiro não tem fechadura. Então, isso é o papel do comunicador. Ok, pastor, ok. Muito bem explicado. Pastor, outro detalhe. O que deve ser comunicado na igreja? Porque, embora a gente tenha que fazer todo esse trabalho que você acabou de falar pra gente, de verificar qual é a imagem que a nossa igreja está passando naquele bairro ou onde ela está inserida, mas qual deve ser, que tipo de anúncio a gente deve levar lá para frente da igreja no sábado de manhã, igreja cheia, está na sua capacidade máxima, as pessoas indo para adorar a Deus, louvar o nome do Senhor, receber uma palavra dos altos céus, e aí a gente entra ali para dar um anúncio. Que tipo de anúncio é esse? Como deve ser esse momento, pastor? Essa é boa. Você já viu algum pregador num sábado subir e pregar só para um grupo de pessoas? Você já viu alguém que vai cantar no sábado pela manhã subir e cantar só para um grupo de pessoas? Nunca vi isso, pastor. Existem algumas situações, tipo casamento, né? O cantor vai cantar ali para o casal, mas na verdade, se foi escolhida aquela música e aquele cantor, é para que todos sejam beneficiados com aquela música. Sim. Mas o pregador e o cantor vão ao púlpito, sobem ao púlpito e eles cantam para todos, eles pregam para todos. Sim. Minha dica, comunicação, momento da comunicação. Por que se torna um barulho entre a escola sabatina e o culto normalmente? Aquele intervalo, né? Que na verdade não é um intervalo. Não deveria né? ser. Ali uma ponte, vamos chamar de ponte. Por que às vezes forma esse barulho nessa ponte? Porque nós comunicadores, muitas vezes estamos subindo no púlpito para falar com algumas pessoas. Então quer dizer que às vezes a gente sobe para falar para 10 pessoas de um público de 100? Exatamente. 5 pessoas de um grupo de 100? Isso não deve acontecer. Quando é que eu devo dar anúncios para a igreja? Quando, pastor? Quando o anúncio atingir 100% do meu público. Maravilha. A pessoa, o membro, ele precisa ligar a imagem do comunicador assim, ó, ele subiu e ele vai falar comigo. Entendi. Sabe quando o pregador levanta e pega o microfone que todo mundo para? Exatamente, é verdade, pastor. Porque tá todo mundo assim, ele vai falar comigo. Ele vai falar comigo, exato. A comunicação é da mesma forma. Então, hoje em dia existem grupos de WhatsApp, existem outros meios de comunicação e líderes na igreja. Então, se há uma reunião de diáconos e diaconisas, por que eu tenho que anunciar lá na frente? O líder do diáconos e a líder da diaconisas
vai avisar o seu grupo. Sim. Vai assim, ó, fica na porta junto comigo, junto com o pastor, avisando. Porque se você começa a dar anúncios para públicos específicos, aquela ponte entre a escola sabatina e o culto vai virar bagunça. Muito bem. Aliás, não deve virar, né? Muito bem pela sua explicação. Muito bem, muito bem. Muito bem, pastor. E aí, só para a gente terminar esse primeiro momento aqui com vocês, é o seguinte, ideias de anúncio. Pastor, às vezes a gente está lá na frente, em alguns vídeos aí que eu passei, alguns comunicadores me relataram o seguinte, está lá, sobe para dar o anúncio e daqui a pouco um irmão no meio da igreja cheia, ou igreja média ali, não sei, não importa, ele levanta a mão e fala assim, ô fulano, olha, não esquece de dar o meu anúncio, ou então, ó, eu tenho um anúncio aqui. Pastor, como é que fica esse negócio aí? O que fazer? É por aí mesmo? A gente pode deixar? Como é que faz isso aí, pastor? Volto a dizer que a comissão da igreja, uma reunião extremamente importante, foi quem elegeu e nomeou o líder de comunicação. Perfeito. Quem deve dar os anúncios é o líder de comunicação. Perfeito. É claro que existem exceções. Sim. Tá? Existem exceções, desde que essas exceções sejam planejadas. Perfeito. A casa de Deus ela é uma casa de ordem e decência. Deus não aceita nada, nem a oferta, nada, nem um sacrifício que não seja planejado. Sim. Tá? Então, o momento dos anúncios deve ser feito, primeiro, sempre por uma única pessoa que foi eleita ou escolhida durante o ano. Tá? Não existe um anúncio, por exemplo, pós-culto. Ok. Né? Terminou o culto, terminou a oração. Não aquele esqueça. momento, alguém sobe lá, pega o microfone e destrói aquilo que foi construído. Porque um programa ele é construído. Perfeito. O nosso culto de adoração a Deus ele é construído. Um momento de louvor, oração, um momento ali de oração intercessória. Aí vem a mensagem bíblica, uma música de apelo, um momento de consagração. E aí, vamos para casa meditando. Aí vem um sorteio ou vem um anúncio, pastor? Não dá certo. Não dá certo. Então, assim, ó, com carinho, o líder de comunicação, com carinho, ele deve se impor. Porque assim como o primeiro ancião foi eleito pela comissão, o líder dos bravadores, como já falei, foi eleito, ele também foi eleito. Perfeito. Então, ele é a autoridade. Para aquele assunto. E ele deve agora saber os melhores momentos de dar os anúncios e também a melhor forma ou o melhor canal. Se o líder de comunicação achar que alguns anúncios devem ser feitos pelo grupo de WhatsApp da igreja, por que ele tem que falar lá na frente? Perfeito. E outra coisa, pastor Felipe, o momento da comunicação não é um momento que religiosamente a gente precisa usar todos os sábados. Né? Existem sábados que não precisa ter a comunicação, não precisa subir ninguém lá na frente. Ok. Vamos ajudar a fazer o programa da igreja andar bem. Aquele termo encher linguiça, isso não deveria existir na comunicação. Entendeu? Então, o líder de comunicação ele tem que escolher a melhor forma, o melhor tempo e o melhor meio, o melhor canal para fazer as comunicações. Até porque a comunicação não se dá somente de maneira verbal, né? Não. Ela se dá de maneira escrita, audiovisual também. São vários canais. Vários canais. É isso aí. Então fica aí já algumas dicas, né, de como fazer os anúncios. Métodos. Pastor, você acha que é interessante usar boletim, usar como formas, opções para comunicar? Boletim, mural, vídeos para o WhatsApp. Eu acho que são formas que a gente pode estar usando aí para a gente dinamizar e às vezes até diminuir a nossa presença, a presença do comunicador na frente da igreja todos os sábados lá para dar anúncios, né? E aproveitar esse tempo para adoração. Todo meio de comunicação é importante. Todo meio de comunicação Perfeito. É importante. E hoje é o que a gente mais tem. Perfeito. Eu lembro que antigamente a gente só tinha o mural ou o boletim. É verdade. Né? A gente gastava muito dinheiro com papel e tinta para fazer os boletins. Né? Eu lembro que eu colecionava os boletins. Eu guardava na minha casa vários boletins porque a gente teve uma ideia lá na nossa igreja de a cada sábado colocar
uma foto de uma das famílias da igreja. Olha aí. Então, o boletim, a gente ficava curioso para chegar na igreja logo, pegar o boletim e saber de quem era a foto da família. Porque tinha um histórico da família. E é até uma dica, né? Fica aí uma dica. A cada sábado, já que se a igreja não se conhece bem, faz o boletim ou que faça só pelo menos um folder com uma família e vai apresentando as famílias a cada semana. A gente fazia isso, por isso que eu fazia a coleção dos boletins. Então, hoje, todo meio de comunicação é muito bem-vindo. Sim. A igreja, por mais moderna e digital que ela seja, ela pode ter um mural. Não tem problema nenhum. Um painel ali que seja digital. Eu conheço algumas igrejas aqui na nossa união que o mural é digital. Olha que legal. É uma televisão na recepção da igreja. Todos os dias o líder de comunicação coloca o pendrive ali e fica passando as informações automático. Que legal. É simples de resolver. Hoje todo mundo tem uma televisão em casa. E essas televisões, hoje em dia, já tem entrada USB, você conecta o pendrive ali, fica passando a imagem. Perfeito. Então, eu recomendo sim o uso de todos os meios possíveis. Maravilha. E aí você vai avaliando qual é que é mais eficiente para a minha região. É o verbal? É o escrito? É o digital? A gente vai avaliando e a gente vai, então, usando a melhor forma para cada região. Maravilha, meu pastor, maravilha. Ó, lembrando a você que está nos acompanhando, para você não se esquecer de se inscrever no nosso canal Adventistas Amazonas. Não custa nada você se inscrever lá no nosso canal, né, pastor? Nada. Não É só um clique. É só um clique. Você clica lá, se inscreve, ativa as notificações para você ficar por dentro, porque nós temos várias coisas, vários conteúdos interessantes, podcasts acontecendo, materiais subindo aí no nosso canal para você estar bem informado, conteúdo de primeira qualidade. Beleza? Curte também esse vídeo. Se você quiser compartilhar também com algum amigo seu, compartilhe também para que mais pessoas cheguem a esses conhecimentos. Lembrando a você que ainda hoje nós teremos aqui o nosso sorteio desses 2 fones, um preto e um branco, para você poder ouvir as suas músicas com um som de qualidade. Músicas cristãs, né, pastor? Verdade, pastor, verdade. Principalmente da gravadora Novo Tempo. Exatamente. Então tá Novo bom. Tempo, o canal Então tá bom. da esperança. Nós vamos orar para esse fone para ele não tocar nenhum outro tipo de música. Ouvir com aquele grave poderoso, né? Esse é poderoso. Grave poderoso. Gente, olha só. Vocês escolheram naquela entrevista, naquela enquete que nós fizemos, vocês escolheram, mais de 30% escolheram redes sociais. É o que está na mão do povo, está aqui. Redes sociais. É uma extensão nossa, né? Uma extensão. Pastor, por falar em rede social, você tem rede social também? Tenho sim. Qual é a sua rede social? Você pode anunciar aí para o pessoal, para as pessoas poderem estar te seguindo. Eu também já vou conferir. Eu já te sigo, mas eu vou só dar uma conferida aqui, né? Porque vai que, né? Eu não estou seguindo meu líder. Gente, tá aqui. O meu Instagram tá aqui. é @ivomazo. MAZZO. Maravilha. Ivo Mazo. Só isso é Maravilha. meu nome. Ivo Mazo gosta muito de... Um hobby dele é carro antigo. Carro velho. Não é velho, é antigo. Coisa bonita. E o meu é pr.felipe de Oliveira, tá bom? pr.felipe de Oliveira. Segue nas nossas redes sociais. E hoje, pastor, quem você trouxe para brilhantar e nos ensinar sobre redes sociais? Fala pra gente. Pastor, hoje a gente trouxe a melhor... Tá? A gente trouxe a melhor comunicadora que eu conheço para essa área. E, claro, vocês aí da Adventistas Amazonas. Adventistas Amazonas merecem e aproveitem o baita conhecimento que tem essa comunicadora. Ela já trabalhou na Novo Tempo, ela ainda trabalha e presta serviço para a Igreja Adventista em toda a América do Sul. Ela está sempre aqui nos nossos grandes eventos. No último deles foi o Campuri. E ela tem Campuri da UNOB. Que foi claro. Top, diga-se de passagem. E a gente teve a presença dela em todos os aspectos que envolvia comunicação. Que legal. E eu quero apresentar para vocês Lígia Pacheco, está aqui, um baita sorrisão. Lígia, obrigado. Viu? Obrigada a vocês pelo convite, pela confiança, por estar novamente aqui com o pessoal do Amazonas. Né? É sempre um privilégio estar com o pessoal da UNOB em todos os estados.
Obrigado. Lígia, está com a gente os líderes de comunicação, né, Perfeito. Pastor Felipe? E alguns pastores também, membros curiosos Que podem assistir depois, que né? podem assistir, que vão assistir mais tarde essa palestra. E eles estão, assim, mega curiosos para saber como usar as redes sociais para evangelizar. A propósito, Lígia, é possível usar as redes sociais para evangelizar? É possível, é uma missão e a gente vai fazer isso juntos. Vamos aprender bastante hoje aqui. Legal. Bem-vinda mais uma vez, Lígia. Pastor, Obrigada. agora vamos dar o espaço para ela, né? É com ela agora, Lígia. Por favor, nos ensine, nos dê ideias de como fazer melhor a nossa comunicação através das redes sociais para que a gente possa alcançar. E aí, pastor, é uma coisa que às vezes acontece, né? A gente usa muito a nossa rede social para falar com o público interno, público da própria igreja, né? Eu acho que talvez uma coisa que seria interessante é a gente aprender a como furar essa bolha e alcançar pessoas que não são ali da nossa igreja necessariamente. Eu acho, inclusive, Lígia, talvez a Lígia vai falar sobre isso, ela sempre fala. Se ela não fosse falar, ou se ela não estiver na palestra dela, ela vai anotar e vai falar. Eu acho que a gente, como igreja, precisa pesquisar qual é o interesse do público externo. Perfeito. Porque às vezes a gente acha que postar uma foto dentro da igreja é o auge, mas não é isso que o membro não é isso que o externo, o público externo, o público externo está interessado. Okay. Então, o que é que eles estão olhando para a gente? O que é que eles buscam na gente, Lígia? É isso aí. Bom, vamos lá. Eu quero aí mais uma vez agradecer vocês pela atenção. Eu sei que não é fácil a gente participar desses treinamentos, né? E a gente tá aí. Então, parabéns para você que se inscreveu, parabéns para você que tomou essa decisão, que eu tenho certeza que tudo que você já ouviu até aqui vai ajudar muito aí no teu trabalho, na igreja local, mas principalmente agora também a gente fazer essa ponte para conseguirmos aí aumentar o nosso alcance através do digital. Então, já que a gente já começou falando sobre isso, eu quero jogar aqui para você uma pergunta. Então, pensa aí e responda para você mesmo. O que a sua igreja tem feito hoje no digital pode ser considerado evangelismo? Então, olha só, a gente vai abordar aqui hoje alguns pontos especiais, algumas conversas mesmo, então você pode também deixar aí nos seus comentários, também já quero abrir aí para você, se você precisar de ajuda, tiver alguma dúvida, não vai dar tempo da gente falar sobre tudo aqui hoje, lá no meu Instagram, é @LígiaPacheco, você pode me mandar uma mensagem, eu ajudo, olha o perfil da tua igreja para você, tá bom? Então, fique tranquilo, aquilo que não der para você pegar aqui hoje, a gente vai continuar conversando. Bom, vamos falar um pouquinho, a gente já ouviu algumas coisas aqui, que quando a gente pensa em rede social, evangelismo, nas redes sociais, a gente às vezes acha que tem que inventar a roda, né? Ou que a gente não sabe fazer, então não vamos mexer com isso, ou que é tudo muito diferente. E na verdade a gente vai ver aqui hoje alguns conceitos que nos trazem de volta essa ideia de o que realmente a gente deveria colocar na nossa rede social da igreja, o que nós deveríamos estar fazendo e o que nós estamos fazendo hoje, tá? Então, por isso que eu joguei a pergunta logo de cara. Dá uma olhadinha aí agora na rede social da sua igreja, de como ela tá, e avalia, pensa comigo, o que a gente está fazendo hoje, ele está alcançando pessoas de fora? Né? A gente já falou um pouquinho aqui, a gente está só replicando as coisas da igreja. Como é que a gente está lidando com isso? O pastor Ivo falou um pouquinho sobre a gente está representando uma igreja organizada dentro da nossa rede social, da nossa igreja local. E aqui eu já quero deixar para você um questionamento, um pensamento, né? A gente, como igreja local, a gente tem ali a nossa comunicação, a nossa comunidade, aquilo que acontece ali, mas quando a gente decide estar na rede social, quando a gente decide colocar a nossa igreja ali no digital, a gente está alcançando pessoas de diversos lugares, né? Então a gente precisa tomar certos cuidados, a gente precisa pensar no que a gente vai colocar ali. Então, hoje a gente poderia fazer um grande workshop sobre como usar a rede social, o que a gente deve, como que a gente posta, como que a gente escreve, como que a gente programa. Mas isso, eu acredito que você aí já deva saber, ou se você não sabe, a gente tem muito tutorial na internet para ensinar a mexer, né? O que a gente precisa como igreja, como comunicadores, é aprender a estratégia e a pensar intencionalmente naquilo que a gente vai colocar na rede social. Porque saber postar, muita gente sabe.
Agora, nós, como comunicadores cristãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a gente tem uma missão para cumprir. E quando a gente tem uma missão para cumprir, a gente precisa saber como é que a gente faz isso chegar nas pessoas. Então, eu vou compartilhar aqui de novo essa frase com você e já vou jogar aqui, ó. A gente precisa entender que plataforma vem e vai, gente. A rede social preferida que você tem no teu coração, aí tudo tal, ela vem e vai. O que a gente precisa como igreja é estudar sobre comportamento. Então, isso mesmo que o pastor Ivo já jogou a isca aí, que é o que a gente vai começar a falar. A gente tem que entender quem são as pessoas que estão ali hoje na nossa rede social e quem são as pessoas que nós queremos atingir. Essas pessoas querem ver o que ali, o que é relevante para elas como igreja. Eu quero que você pense um pouquinho, se você quiser responder aí para poder interagir também pode, mas a maioria das pessoas hoje está vivendo uma superlotação de informação na rede social. Não sei se com você é assim também, você está ficando um pouco cansado de ficar ali consumindo um monte de conteúdo o tempo todo, né? O pastor Nelson falou um pouquinho sobre isso, né? Como a gente fica ali o tempo todo com informação, e as pessoas estão se cansando um pouco disso. Então, não sei você, mas às vezes não dá aquela sensação de eu preciso ficar um pouco sem celular, eu preciso ficar um pouco sem rede social. Tem gente que até desativa por um tempo e faz ali, de repente, um período, eu vou ficar 7 dias sem rede social, vou ficar 30 dias. Porque realmente, gente, o volume de informação é muito grande. As coisas são muito rápidas e a gente é obrigado a começar a fazer um filtro daquilo que a gente segue ou não segue. Né? Você não fica ali comentando tudo que você vê, você não fica seguindo todo mundo, você não fica, porque senão a gente não dá conta. Então a gente tem um filtro, não tem? E as pessoas também têm um filtro para que elas possam entender, olha, isso aqui é legal eu consumir, isso aqui eu tô gostando, né? Isso aqui é relevante para mim. Então, o que a gente tem feito hoje tem sido relevante para as pessoas, para que elas queiram seguir a gente, para que elas queiram conhecer a nossa igreja? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Voltando no assunto de evangelismo, eu quero já jogar aqui para você 2 citações importantes que eu acho que vale a pena a gente pensar. O que é realmente evangelismo, então? Então, tem duas frases muito legais que eu separei aqui que eu gosto muito. A primeira está na página 15 do livro Evangelismo, que diz assim, ó, a gente somos ordenados a ir como mensageiros de Cristo para 3 coisas: ensinar, instruir e persuadir homens e mulheres, apelando para que atentem para quem? Para a palavra de vida. Então, nós temos a intenção de colocar conteúdos, de fazer conteúdos, de falar com as pessoas a fim de ensinar, instruir, persuadir, para que apontando para a Bíblia, certo? A outra citação está na página 16. O evangelho ele tem de ser apresentado não como uma teoria sem vida, mas como força viva para transformar a vida. Então, Deus deseja que os que recebem a sua graça sejam testemunhas do poder da mesma. E aí, grava essa partezinha aqui, ó, que está falando que é como força viva para transformar. Não é uma teoria sem vida. Muitas vezes a gente comunica o que é a nossa comunidade, o que é a nossa igreja, ou a gente acha que está comunicando, né? Melhor dizendo, com banners dos nossos eventos, com convites para as programações, e nem sempre isso comunica o que é a nossa comunidade. É como a gente estava conversando aqui, tudo precisa ser postado, tudo precisa ser colocado ali de alguma forma. Como isso chega para a pessoa que está querendo conhecer um pouco da sua comunidade e ela ainda não faz ideia do que é uma igreja adventista, às vezes ela começou a seguir agora, às vezes ela é uma ex-adventista e ela está ali com a gente. Então, vamos entender um pouquinho sobre o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo. A gente precisa pensar. E aí, aqui eu quero trazer um outro slide aqui para você que tem o que a gente precisa fazer e o que a gente acha que precisa fazer. Então, o que a gente acha? Quando a gente vê, vou voltar aqui um pouquinho para mim, para que você possa prestar atenção e a gente conseguir conversar juntos. Às vezes a gente vê na internet muitos tutoriais, muitas pessoas ensinando coisas, e em todo lugar que eu vou fazer palestra, dar aula, alguma coisa, as pessoas perguntam para mim, Lígia, tem diferença entre fazer a rede social da igreja e fazer uma rede social de outro segmento? Eu vou te dizer que tem. Porque, é o que eu falei anteriormente, a gente tem uma missão. E segundo,
a gente não tem tanta disponibilidade assim quanto pessoas que estão pagando por um serviço ou têm equipes cuidando disso o tempo todo. Então, todos nós aqui, vocês aí, eu fui diretora de comunicação da igreja por mais de 6 anos, então eu sei, gente, eu entendo a sua dor, eu me compadeço, eu sei como é. A gente tem equipe reduzida, a gente tem tempo reduzido. Então, com tudo isso que a gente tem, a gente precisa pensar em como otimizar as coisas para conseguir alcançar as pessoas. Com os recursos que a gente tem, com o tempo pouco que a gente tem, e eu vou trazer exemplos práticos aí para frente para a gente aplicar todas essas dicas. Mas, por favor, pensa aqui comigo agora, olha, respira, e eu vou te dizer o seguinte: vão te dizer muita coisa que você precisa fazer como regra, de repente, para que as coisas funcionem na rede social, mas não perca o seu foco missionário. Antes de você começar a sua estratégia, para você colocar a rede social da tua igreja funcionando, não esqueça de orar a Deus e consagrar as redes sociais da sua igreja a Deus. E fazer todo esse processo que você vai fazer com a igreja, de conteúdo relevante, de realmente atender a comunidade, Deus vai honrar os seus esforços e você não fique preso em coisas que você vê por aí, que você acha que você precisa fazer e que se você não fizer não vai dar certo. A gente precisa focar os nossos esforços. E aí aqui a gente tem, o que a gente acha que precisa fazer. A gente acha que precisa fazer mais lives, divulgar mais programações, postar muito mais do que a gente está postando, gerar mais números. É o que normalmente a gente acha. Mas o que a gente realmente precisa fazer? A gente precisa focar na qualidade do conteúdo. A quantidade, muitas vezes, ela não é a nossa amiga. E a gente vai falar sobre isso nos próximos slides. A qualidade, sim. A gente precisa criar conexões e relacionamentos. A gente é igreja, a gente é comunidade. Se a gente não gerar essas experiências com as pessoas dentro da rede social, ela nunca vai ter vontade também de conhecer a igreja física, a igreja local e de estar ali participando. Você pode divulgar 1.200 banners de um evento, se você não se conectar com essas pessoas, se você não gerar um relacionamento, ela não vai sair da casa dela. E a gente precisa se tornar mais relevante. Então, amigos, nós temos, sim, muitas responsabilidades. E uma delas é isso aqui, promover experiências que ajudem a formar a comunidade. E aí você precisa se perguntar, que tipo de experiência o seu conteúdo tem gerado, tá? A gente fala muito sobre engajamento, sobre post, sobre divulgação, sobre promoção, mas que experiência você tem gerado para as pessoas que estão ali com você na rede social? No passado, a gente tinha muito isso. As redes sociais eram sobre quantidade de pessoas, quantidade de seguidores, né? Engajamento, volume, né? E hoje em dia, até para o mercado, houve uma grande mudança. Então, hoje, influenciadores, pessoas que criam conteúdo, creators, né, que tem menos pessoas, mas eles têm um relacionamento ali, né, um engajamento, eles têm ali um contato direto com as pessoas, eles são muito mais procurados por empresas e por pessoas que querem divulgar ou fazer uma campanha, do que grandes influenciadores que têm números exorbitantes, porque as pessoas, quando estão num grupo menor, elas são melhores atendidas. Então, não significa que você não precise ter seguidores, mas preocupe-se com os que você tem. Às vezes a gente perde um pouco a referência, sabe por quê? Porque a gente olha, a gente pensa assim, eu preciso ter 10 mil, comemorar 1.000, comemorar 5 mil. Gente, um perfil que tenha 100 pessoas é uma igreja de 100 pessoas. E muitas igrejas não têm 100 pessoas ali, dentro da igreja, nos cultos. Mas você tem 100 pessoas ali que resolveram seguir você e que estão ali, que precisam ser atendidas, que precisam de conexão. Então, pense nisso. O que você tem gerado, o que você tem comunicado. Ok, entendido o conceito, eu vou passar aqui para a gente entender realmente o que é, e eu vou pedir para você tirar uma foto desse slide, eu vou deixar os slides também, não sei se o pessoal vai compartilhar com vocês depois por algum grupo, mas vai ficar disponível, mas tira um print disso daqui, porque a gente vai falar sobre isso agora, e é um grande mito, um grande tabu da rede social, que é como funcionam as interações das redes sociais. Por quê? A gente está falando sobre como é que a gente age intencionalmente.
Para a gente agir intencionalmente, a gente tem que entender com quem a gente quer falar, o que a gente vai falar e como é que essa mensagem, como é que eu vou fazer que essa mensagem chegue lá nas pessoas, utilizando os mecanismos que a própria rede social tem para distribuir isso para outras pessoas. Então, para você que não entende muito, ou para você que já viu na rede social, ai, tanto se fala sobre algoritmo, o que é algoritmo, o que é isso? Bem rapidamente, assim, da forma mais leiga possível, a gente não falou que tem 1 milhão de conteúdos sendo postado o tempo todo? Como é que a rede social decide o que vai mostrar ou não vai mostrar para você ou para os seus amigos? É baseado nas interações que você tem. Então fica um robozinho lá estudando você e vê, poxa, ele curtiu isso, ele comentou isso, ele enviou isso para outra pessoa, e assim ele vai entendendo como é que você se comporta e ele vai entregando isso, ele vai priorizando, porque tem muita coisa sendo postada e você não vai dar conta de ver tudo. Então, basicamente é isso. E aí, como é que a gente usa isso a nosso favor? Aí é que tá o pulo do gato, né? A gente precisa entender como funciona, entender quantas coisas a gente dá conta de produzir, o que é que a gente vai produzir e para quem, e aí sim a gente começa a colocar os conteúdos na rede social. Então, muitas vezes a gente coloca a carroça na frente dos bois, como dizia minha avó, porque a gente quer produzir os conteúdos, colocar lá e a gente quer depois pensar nesses elementos. Então, hoje a gente vai entender, mais para frente tem um slide também para você tirar foto sobre como você vai criar o seu planejamento lá desde o início. A gente está começando o ano, você está começando com uma equipe de comunicação, você vai fazer reunião com eles, vocês vão entender como é que vocês vão fazer isso juntos, né? Mas você tem que criar todas essas coisas antes, esses caminhos antes, essa estratégia antes, para depois você colocar o conteúdo no ar. Então, vamos voltar. Tamo aí, ó. As interações. Vamos falar aqui sobre a questão do Instagram, porque nas outras redes sociais, mais ou menos, você vai utilizar o mesmo princípio, tá? Então, tirou a foto, tirou o print, já salvou no teu celular. Então, agora a gente vai falar sobre o que as interações significam. Muitas vezes, aí eu vou falar até baixo, porque para ninguém ouvir, porque isso aqui é só entre nós, os comunicadores aqui, tá? Da ASEAN. Às vezes, a gente faz o quê? A gente menospreza algumas interações. Então, por exemplo, a gente colocou um post lá e ele deu bastante curtidas, mas ele deu poucos comentários. E aí a gente pensa assim, poxa, aquele post não foi bem, porque ele deu poucos comentários. Ele deu muita curtida, mas ele deu poucos comentários. E aí a gente menospreza, a gente acha que o único post que vale a pena ser feito é aquele que é de muitos comentários. E realmente, o post de comentários, ele tem o seu lugar no oceano aí. Mas curtidas também são importantes. Então, quando a gente não entende para que serve, a gente acha que é irrelevante. E a gente pensa que o post não deu certo. Então, voltando, lê aí comigo, ó. Curtidas servem para quê? Elas aumentam o alcance com novas pessoas. Porque o Instagram entende que o conteúdo é o quê? Ele é bom e talvez ele seja interessante para distribuir para mais pessoas. Então, olha só, volta aqui comigo. Você está falando sobre evangelismo, sobre falar com pessoas de fora da nossa igreja, em outros contextos. A gente está querendo alcançar quem? Mais pessoas. Então, as curtidas ajudam a aumentar esse alcance também. Então, você também precisa delas. Então, entenda, nem sempre todos os posts são posts de comentários. Você sai comentando tudo que postam por aí? Fala a verdade para mim, você comenta tudo? A gente precisa de um estímulo para comentar, precisa ser um post especialmente preparado para as pessoas comentarem, senão elas não têm o que comentar, elas vão curtir, mas aquilo vai ter o seu papel. Então, bora lá, próxima interação, os maravilhosos comentários. O que eles fazem? Eles aumentam o engajamento do perfil, ou seja, eles aumentam o alcance também, mas com todas as pessoas, né? E eles demonstram que as pessoas se importaram tanto com aquilo ali que elas deixaram uma opinião. Então, responder os comentários, ele é importante para construir o relacionamento. Agora, olha aqui seriamente para mim e vamos falar um negócio muito sério, tá? A gente só quer os louros, mas às vezes a gente não quer fazer o que a gente precisa fazer. Então, o que acontece? Você quer muito engajamento. O engajamento é tipo a coroa que todo mundo quer ganhar. Porém, se você faz posts que geram comentários, mas você não responde esses comentários, você está dando quase que um tiro no próprio pé. Por quê? Porque você está dizendo assim para o robô, olha,
eu tô colocando um post aqui para as pessoas interagirem comigo. E aí você coloca. Aí as pessoas interagem de volta, que é a ação que estava se esperando delas. Só que você não respondeu, você não deu atenção. O robô olha e fala assim: ah, esse cara tá querendo pular aqui a etapa. Essa pessoa aqui, ela não tá querendo trabalhar direitinho comigo, porque ela me enganou. Ela falou que queria um post de que as pessoas interagissem para aumentar o engajamento. Quando eu aumentei, ela não interagiu. Então, o seu alcance, ele começa a cair, porque a sua confiança, ela começa a cair. Por quê? Porque você está promovendo uma interação, mas você não está querendo relacionamento. Então, entendo, nós passamos da era onde as redes sociais eram para números de pessoas, seguidores e ter muita... Hoje é sobre relacionamento e comunidade. Se você vai colocar um conteúdo e não vai interagir com as pessoas, você não está fazendo rede social. Você está querendo transmitir, mas não está querendo se relacionar. E isso é ruim para o teu processo de engajamento. Bora para o terceiro, os salvamentos. Quando você salva, que é aquela bandeirinha que fica embaixo, acho que você já viu, né? Quando você salva um conteúdo, é sinal de que ele atingiu o objetivo, ele foi útil. Ele foi tão interessante que você falou, eu não posso perder isso daqui, eu tenho que guardar, né? E aí como é que a gente guarda? A gente salva. Então isso constrói autoridade. Como é que a gente pode fazer isso? A gente estava falando aqui sobre como a gente pode usar as ferramentas para a gente entender quem são as pessoas e a gente construir conteúdos relevantes. Como é que a gente constrói um conteúdo relevante se a gente não sabe o que a pessoa quer? Então, na rede social, a gente tem ferramentas. Você pode postar stories, enquetes, conversar com as pessoas, lendo os próprios comentários. Eu vou falar de um exemplo aí para frente para você entender na prática. Tudo isso faz com que a gente entenda o que as pessoas querem. E aí a gente constrói conteúdos que sejam úteis. Então você pode fazer um estudo bíblico pela rede social, responder dúvidas. Isso é um conteúdo que dá para salvar, isso gera autoridade. As pessoas olham e falam, poxa vida, esse pessoal postou aqui dizendo que dúvidas eu tenho sobre a Bíblia, que eles poderiam nos ajudar nessa semana falando sobre conteúdos desse tema. E aí você foi lá, postou uma enquete, igual fez aqui o pastor Felipe, né? Postaram uma enquete para falar o que vocês queriam saber. E aí depois o que veio? O conteúdo, né? Que eu espero que seja útil, porque no caso que foi escolhida para a missão fui eu. E veio o conteúdo sobre redes sociais para vocês, que vocês tinham dito que era interessante. Por que a gente não faz isso como igreja lá também? O que as pessoas estão precisando? O que as pessoas estão querendo? E aí a gente vai para o último, ó. Os compartilhamentos. Sabe o que é compartilhamento, né? O famoso aviãozinho. A gente acha lindo falar, compartilha, clica no aviãozinho. Mas para que esse aviãozinho? É algo que você achou tão legal que você pensou num amigo. Você falou assim, olha, esse conteúdo aqui era justamente o que a pessoa estava me perguntando sobre a Bíblia e eu precisava responder para ela e vai ser legal ela receber isso. É sobre confiança, aquele post que te ajudou. É aquela coisa que você pensou assim, isso foi tão bom para mim que eu vou enviar para outra pessoa. E isso gera confiança. O Instagram vai olhar e vai falar assim, poxa, essa pessoa confia nesse perfil, porque ela envia para outras pessoas aquilo que ela está vendo aqui, aquilo que está sendo colocado aqui. Então, eu vou dar algumas dicas, tá? A gente vai começar aqui agora com algumas dicas e parte prática de como a gente então faz isso, porque a gente já entendeu a lógica, a estratégia, a importância de eu falar com pessoas de fora, e agora você vai começar a pensar aí junto comigo como é que você faz isso na sua igreja local com os conteúdos que você tem, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, olha, uma estratégia importante. Sabe quando você tem o post de baixa interação? Ou seja, é um banner sobre um projeto, sobre um evento, ou realmente um post que você fez e que deu baixa interação. Não dá muito comentário, não dá muito aviãozinho, não dá muito bandeirinha de compartilhamento, salvamento e tal. Ele é um post de baixa interação. Quando você tiver que colocar um post desse, você logo na sequência tem que vir com um post de maior interação. Então, Lígia, como é que eu sei isso? Você tem que ir analisando. A gente tem que olhar para a nossa rede social, a gente tem que olhar para os conteúdos que a gente tem feito e a gente tem que voltar neles e ver o que deu. Normalmente a gente faz o quê? A gente sai, posta e a gente vai para frente.
A gente não para um tempo da semana, então quando você for montar aí a tua equipe de comunicação, a sua equipe já está montada, você vai designar alguém para pegar os dados desses posts que vocês têm feito, para ver o que tem acontecido ali. Pode ser a mesma pessoa que vai responder os comentários, inclusive, porque aí ela já vai ter uma noção do que as pessoas estão falando sobre o que vocês estão fazendo. As pessoas estão gostando? As pessoas pediram mais coisas? O que as pessoas estão dizendo? E você vai olhar, olha, esses posts aqui, eles têm gerado mais interação. Ah, são as fotos dos eventos, das coisas que a gente tem feito, são as fotos das ações sociais. Essas têm dado mais interação. Então, ok, entendi que esse tipo de post, para minha audiência aqui, para as pessoas que estão me seguindo, dá mais interação. Olha, quando eu posto o post lá do banner dos eventos, dos 10 dias de oração, da semana jovem, dá menos interações. Então, você já entendeu que aquele tipo de conteúdo dá menos interação. Ok, com essa informação, você vai fazer o quê? Quando você postar um que dê pouca interação, na sequência, você posta um que vai vir com bastante interação e você intercala. Por quê? Porque quando o alcance cair por algum motivo, de algum post que deu baixa interação, na sequência vem um de alta e você vai conseguir construir aí o seu engajamento como se fosse uma escadinha, tá? Então, quando você coloca vários de baixa interação um atrás do outro, o seu alcance cai muito. E aí, para você recuperar, é meio complicado. Então, a gente precisa manter uma constância. Lembra sempre dessa palavra, isso aí é uma chave muito importante. Às vezes a gente foca em quantidade de conteúdo que a gente vai postar, mas se você não for constante, não vai fazer diferença. Às vezes você pode ter um evento e aí você teve uma constância de vários conteúdos postados. No entanto, depois você ficou uma semana sem aparecer. 2, 3, ou depois você aparece 1 ou 2 vezes. E aí você não criou uma constância. E para o algoritmo, para o robozinho, é importante entender que você tem uma rotina. Então, se você vai postar uma vez, não tem problema, mas você vai postar sempre uma vez. Ah, Lígia, a gente vai conseguir aumentar para 2, então depois você aumenta para 2. Não começa com 30 posts por semana que você não vai dar conta de fazer e depois você vai reduzir para 1. Isso aí vai ser prejudicial para você. Então, pensa numa constante, tá? Para você seguir. Eu vou colocar aqui o outro slide que tem, dados importantes. A gente tem que analisar os dados dos posts anteriores ou pesquisar nos stories, para a gente entender o que as pessoas estão gostando e o que elas querem ver. A gente tem que trabalhar com temas, que é mais fácil trabalhar com temas semanais, tá? Então, você seleciona ali. Ah, essa semana vamos falar sobre oração, na outra semana a gente vai criar conteúdo sobre mordomia, na outra a gente vai falar sobre os jovens, porque está chegando o Dia Mundial do Jovem Adventista. Faz um link entre o assunto que você está colocando no post e o que você coloca nos stories, para você otimizar o tempo, você não precisar ficar criando coisas do nada, toda hora diferente, tá bom? E quebrar o mesmo conteúdo em diversos formatos, tá? Eu vou falar sobre isso agora, dando um exemplo prático, que não é de igreja, mas para a gente aplicar junto, não é de igreja assim, não é de igreja local, mas é da igreja, né, gente? Para a gente aplicar juntos aqui, a gente ver juntos como é que você poderia usar isso na sua estratégia da igreja local. Como é que você poderia fazer isso com o post da igreja, por exemplo? Antes da gente entrar no exemplo, eu quero deixar essa frase aqui para você, Rede social é mais sobre ouvir do que falar. Você tem que promover conversas, captar ideias e relacionar-se com as pessoas, tá? Muitas vezes a gente quer falar, a gente quer que as pessoas consumam o nosso conteúdo, que elas fiquem ali consumindo e a gente colocando. Mas entenda que a rede social, como nós conhecemos hoje, ela é sobre correlacionamento, conversas, independente da quantidade de pessoas que nós temos ali. Tá? Nós precisamos gerar essa experiência. Vamos colocar um exemplo aqui? Vamos lá. Coloquei aqui esses prints e aí eu vou explicando para vocês conforme a gente for passando. São exemplos de um próprio conteúdo que a gente criou, né, para a Divisão Sul-Americana na semana do dia, no mês de março do ano passado. Era o Dia Mundial do Jovem Adventista. E aí aqui eu coloquei alguns prints para a gente entender a lógica, tá? Perceba, aqui a gente vai falar sobre várias coisas que a gente pode fazer tendo um post só, um conteúdo só. Então, se a sua igreja transmite o culto, se você tem, de repente, não tem transmissão, mas você tem um celular na mão, você pode gravar um pedacinho do culto lá que está acontecendo, você tem fotos,
tudo isso que você tem, como é que a gente transforma isso em mais coisas? E como é que a gente torna aquilo que a gente tem relevante para as pessoas que estão conversando com a gente na rede social, tá? Então, acompanhe o raciocínio. Na primeira imagem, a gente tem aí, na segunda imagem a gente tem um vídeo, né? Pastor Carlos Campitelli é o nosso líder dos jovens adventistas para toda a América do Sul. A princípio, a gente tinha só esse vídeo como conteúdo para a gente colocar. E aí, o que eu pensei? Lembra da estratégia do pico, lá que eu estava falando agora há pouco, de colocar um post de baixa interação para depois um de maior interação e assim a gente colocar ali, né, uma balança, né, para a gente poder conseguir manter o nosso alcance? Antes desse vídeo sair, eu coloquei um carrossel, que é esse aí da primeira imagem, do Dia Mundial do Jovem Adventista. Está chegando para gerar uma expectativa antes de soltar o vídeo. Então, pensa sempre isso. As pessoas não estão na rede social o tempo todo, tá? Então, elas entram algumas vezes durante o dia, algumas durante a semana, e elas não vão ver todos os seus posts. Então, a gente precisa trabalhar com algumas ferramentas. Então, gera expectativa. O Dia Mundial tá chegando e tudo tal. Ainda não vou soltar o vídeo, não é o melhor horário para soltar o vídeo, não é o melhor dia ali para eu colocar. As pessoas estão online naquele momento. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Ok. Depois desse post, num outro dia veio o vídeo, né? Que deu um pouco menos de interação. E aí, o que acontece? Desse mesmo vídeo, geraram-se vários e vários comentários. E aí é o que eu falei para você, a gente precisa se relacionar. No comentário do vídeo do culto da sua igreja, no comentário de alguma coisa que você postou, as pessoas vão perguntar coisas. E isso já vai te ajudar a pensar em o que você vai poder colocar de conteúdo. Elas vão te dar o conteúdo praticamente, o assunto. Então as pessoas começaram a comentar no vídeo assim, mas o que é para fazer no Dia Mundial do Jovem Adventista? O vídeo dizia isso, mas o vídeo é um vídeo longo, nem todo mundo assistiu o vídeo até o final, e nem todo mundo assistiu o vídeo. Às vezes a pessoa comenta antes de assistir, você sabe bem do que eu tô te falando, né? Sabe aquele banner que você posta lá, com o dia, o horário da semana de oração, e a pessoa pergunta o que no comentário? Vamos lá, todo mundo numa só voz, que dia e horário que é a semana de oração. Tá na arte, mas todo mundo pergunta, não é? Então, aconteceu isso. Aí, o que eu fiz? Fiz um outro carrossel. O que fazer do Dia do Jovem Adventista, no Dia Mundial? E aí, tinha tudo que estava no vídeo, era o texto que o pastor já tinha falado, só que eu coloquei em formato de carrossel. Para as pessoas poderem fazer o quê? Lembra das interações? Salvar para não esquecer, compartilhar com o diretor jovem que não viu o post, porque aí eu gero o quê? Um outro tipo de interação que o vídeo não gerou e que o post de suspense não gerou. Feito? Ok. Fora isso, não contentes, a gente colocou enquetes e tudo tal, e as pessoas queriam um assunto que elas mais pediam era o quê? Decoração criativa para o Dia Mundial do Jovem Adventista. Aqui, queridos, a gente fez o quê? Eu não entendo nada de decoração criativa, tá? Mas eu sei quem entende. Então, o que eu fiz? Eu chamei uma amiga arquiteta que também é jovem, que trabalha com isso, que tem um ministério na internet, que faz decoração de eventos de jovens, desbravadores, aventureiros, e falei para ela, Ellen, você não topa fazer uma colaboração? E ela fez uma live falando sobre decoração criativa, e depois dessa live a gente pegou todas as ideias que ela deu e colocou num post. E isso as pessoas salvaram também, comentaram, mandaram ideias e tudo, já foi um outro tipo de conteúdo diferente. Pulando, bora lá. Quando chegou realmente o Dia Mundial, quando chegou realmente a Semana do Jovem Adventista, os jovens começaram a postar as fotos daquilo que eles estavam fazendo, com a criatividade deles, com as ideias que eles pegaram da gente. Então aqui, vamos fazer uma pausa para falar o seguinte. As pessoas querem ver a sua igreja, tá? As pessoas querem ver as pessoas, elas querem ver o ministério funcionando, elas querem ver como é a igreja. Então, a gente precisa ter o maior número possível de conteúdos reais da igreja local postado na sua rede social. As pessoas precisam se conectar com gente, elas têm que olhar ali e falar, olha que legal tem adolescentes, olha que legal tem crianças, olha que legal tem programa para as mulheres, olha que legal ter um culto só para os jovens. Elas têm que ver pessoas. E as fotos reais, elas são aquilo que de mais precioso você tem para comunicar com as pessoas aquilo que a sua igreja é. Mostrar para elas o que é a igreja adventista. E aí, voltando aqui, ó,
a gente colocava carrossel com fotos reais. Você vai falar, Lígia, mas nada a ver colocar a foto de um bis, de uma lembrancinha, de um negócio ali. Eu vou dizer para você que essas fotos reais, elas dão muito mais resultado do que as fotos mega produzidas que a gente coloca. Ó, aqui a gente tem um outro exemplo, ó, de jovens que contrataram fotógrafo, a gente colocou as fotos oficiais e tudo tal. Eu dou 2 segundos para você adivinhar se a foto do bis e das lembrancinhas deu mais alcance, mais engajamento do que a foto produzida ali que a gente colocou. Cada uma tem o seu papel. Eu vou deixar de colocar fotos produzidas? Não. Mas, queridos, fotografem a realidade da igreja local. Mostrem o que está acontecendo na comunidade, o rosto das pessoas. Usem ali durante a semana, durante os programas, convidem os jovens, convidem outras pessoas para participarem, para gravarem ali depoimentos, para fazerem stories, para você mostrar a igreja em atividade. Por que as pessoas gostariam de frequentar a sua igreja, de estar com você ali? A gente precisa mostrar isso para elas. A gente precisa mostrar a realidade de tudo. Não só convidar para eventos, não só postar lá e falar, venham para minha semana de oração, mas por que ela deveria vir? O que vai ter nessa semana de oração? Então a gente precisa ser o mais humano possível, humanizar a nossa igreja através dos nossos conteúdos. E aí, assim, finalizamos ali, também tivemos conteúdos em vídeo e tudo mais, tá? Peguei um exemplo aqui da UNOB para a gente comentar, já que estamos aqui com os nossos amigos todos, né, do Amazonas aí, estamos com os nossos amigos para poder falar sobre conteúdos. Então, olha, a gente fez conteúdos lá durante o Campuri da UNOB para as pessoas que estavam fora, os pais, as pessoas ali, mas também fizemos conteúdos para quem estava dentro. Então, o que a gente fez? A gente precisava de conteúdo, a gente saiu e fez o quê? Perguntou para as pessoas. Então, o primeiro post ali, ó, é histórias de superação do Campuri da UNOB. Conta pra gente a história de como é que o seu clube se superou para chegar no Campuri da UNOB, né? O que ele fez? O que ele precisou fazer? E a gente recebeu um monte de histórias. A partir dessas histórias, a gente começou a acompanhar a viagem do pessoal. O pessoal começou a mandar fotos pra gente na rede social. Eles vindo de barco, eles vindo de ônibus, ou de onde eles estavam vindo. E a galera começou a acompanhar na rede social como se fosse uma história mesmo, ali, como é que as pessoas estavam chegando no nosso Campuri. O pessoal gosta de ver gente. Então, o que acontece? Eles começaram a acompanhar. Olha, agora o clube já está a 1 dia de chegar. Agora o clube já está chegando. Agora vai chegar daqui tantas horas. E nos stories a gente mostrava eles chegando e tudo mais. E foi uma festa. E aí depois a gente gravou algumas dessas histórias de superação para mostrar não só para os nossos desbravadores que estavam lá, né, no Campuri, a gente contou as histórias ali no Campuri News, mas para as pessoas de fora também. E isso gera muito relacionamento, muita conexão. As pessoas se conectam com outras pessoas. Então, membros da sua comunidade que têm histórias, como foi que aquelas pessoas chegaram ali na sua comunidade? O que a sua comunidade está fazendo para ajudar as pessoas ao redor? Né? Os estudos bíblicos, as coisas que vocês têm feito, as igrejas têm feito coisas lindas e muito relevantes. Só que às vezes a gente não mostra isso. A gente mostra os eventos, o banner da semana de oração, os convites, mas a gente não foca em quais experiências a gente está gerando, tá? Então, a gente está finalizando, mas para você entender que a gente tem a rede social para cumprir uma missão. Essa missão, ela não precisa ser a gente não precisa complicar, tá? A gente precisa descomplicar. O método de Cristo funciona para tudo. Então, nós precisamos aplicar também na rede social. Só que com intencionalidade. Lembra quando Jesus ia conversar com as pessoas, ele ia no lugar certo, falava com a pessoa, na linguagem certa, contava parábolas, porque era a forma como aquelas pessoas entendiam? Você tá ali na rede social, você como diretor de comunicação tá aí para compreender o que as pessoas ali que estão te seguindo, independente da quantidade de pessoas, o que você pode ser útil para elas e como você pode comunicar o que é a Igreja Adventista para ela, para que ela se sinta motivada para ir, tá? Eu não coloquei aqui no slide para não ficar muito longo, mas eu vou contar rapidamente para você uma história. A gente fez uma semana de oração online no período da pandemia com os jovens de São Paulo, com todas as associações juntas.
E a gente criou toda uma estrutura por trás para que os jovens pudessem ter a experiência de atender as pessoas, de responder as pessoas, e ninguém podia sair sem resposta, assim, em até 24 horas. E foi uma experiência muito legal. Durante os cultos da sua igreja, você tem pessoas ali respondendo, você tem pessoas captando esses interessados, você tem pessoas ali que estão realmente ali interagindo. E quando eu falo interagir, gente, não é só ir ali curtir o comentário da pessoa, não. É realmente responder a pessoa e dar atenção. Numa semana de oração que a gente fez online, eu tenho até a foto, eu vou gravar esse testemunho, por isso que eu ainda não postei no meu Instagram, mas mais pra frente vocês podem ver lá, se vocês estiverem me seguindo, vocês vão ver. A gente fez uma semana online e um rapaz entrou em contato com a gente pelo Instagram e no mesmo momento eu respondi ele. E aí a gente começou a conversa, ele me deu, eu falei, olha, você se importa de me dar seu endereço? Gostaria de passar aqui pra gente poder fazer uma visita pra você e tudo tal, pra você ir conhecer a nossa igreja também. E a gente conversou bastante, ele me deu o contato dele. Eu achei o pastor responsável por aquele lugar e mandei o contato. Ele mandou pro pastor da igreja local e o menino morava bem próximo da igreja. E aí o pastor da igreja foi lá fazer a visita para esse rapaz. Hoje, esse rapaz, ele é responsável pela equipe de comunicação da igreja. E eu tirei uma foto com ele num treinamento que eu fiz há 2 semanas atrás, que ele estava assistindo o treinamento e ele estava na sala e eu tirei a foto, foi a primeira vez que eu vi ele pessoalmente. E a gente, por conta de uma mensagem. Então, você precisa entender que na linha de frente que nós estamos, todo tipo de relacionamento, ele conduz a pessoa para que ela perceba que você é uma igreja diferente. Para que ela perceba que você está fazendo um conteúdo diferente, você deu atenção. Ela vai interagir com você e você precisa interagir de volta. Então, antes de você fazer todas as coisas que você já aprendeu aqui, ó, dá um print nessa tela, tá? Isso aqui é tipo um checklist para você que ainda não começou e vai começar agora o ano com o pé direito, para que você possa criar aí toda a estrutura do teu departamento de comunicação para você fazer isso funcionar, tá? Então tem aí 8 passos bem simples para você criar um e-mail, criar todas as contas das redes sociais, configurar tudo para você ter os dados, para você salvar as senhas em local seguro e tudo tal, para você conseguir criar do jeito certinho. E aqui, sobre o nosso planejamento, a gente já falou sobre esses pontos, mas tá aí o checklist para você não esquecer nada. Então, fazer um calendário mensal com as datas importantes da igreja, do campo, para você saber o que você já conteúdo que você precisa falar sobre isso e o que você vai criar diretamente da igreja. Definir aí qual que é a linguagem, como é que vai ser a identidade visual, isso é importante. A pessoa bater o olho, olhar e falar assim, isso aqui é da minha igreja, tá? Você lançar só quando o projeto estiver pronto, você começar a lançar conteúdo, justamente por aquilo que a gente falou, né, da gente manter a constância. Então, quando você tiver com esse seu calendário mensal montado, os posts estão lá, aí a gente começa, porque daí ele vai entender que sempre quinta-feira tem conteúdo, sempre terça-feira, sempre sexta-feira, sempre terça e sexta, tá? Pra gente criar aquela nossa rotina, tá? Separa as funções de cada pessoa da equipe de comunicação e delegue para elas, tá? Não queira fazer tudo sozinho. O diretor de comunicação às vezes quer abraçar o mundo, né? E às vezes a gente não dá conta, então a gente precisa se manter, mas a gente precisa de uma equipe. Fazer uma pasta de ideias, isso é importante. Você vê coisa legal por aí, você teve uma ideia legal, as pessoas deram uma ideia legal para você de coisas aí, de conteúdos que vocês já fizeram. Salva para você ter aí. E criar o calendário que você consiga manter, tá? Porque isso é importantíssimo, gente. Às vezes a gente cria uma coisa que a gente mesmo não consegue fazer e a gente desiste, tá? Nessa vida de departamento de comunicação vai surgir muita demanda, né? A gente já falou aqui sobre o anúncio na igreja, a gente tem várias demandas que a gente tem como diretor de comunicação. Se a gente for agregar mais essa demanda de criar conteúdo evangelístico na rede social, às vezes fica um pouco pesado. Então, veja aí com a sua equipe, tem pessoas lá, os adolescentes que de repente podem ajudar a editar uns vídeos, coloca eles na equipe para editar, sob a sua supervisão. Tem pessoas que são legais para falar, para criar os stories, para poder aparecer no vídeo, já que você de repente não pode, ou que você não quer aparecer e tudo tal. Às vezes o pastor não dá conta de gravar. Defina aí pessoas que podem te ajudar nessa rede de apoio.
pense em coisas. Quebre os conteúdos, como a gente falou aqui. Você tem um vídeo, ele pode virar várias coisas, né? Você tem uma arte, você tem um estudo bíblico, ele pode virar vários conteúdos num só. Então, tente otimizar ao máximo, porque nós estamos aqui para fazer a missão. Mas se a gente, muitas vezes, não conseguir se a gente não conseguir se organizar para isso, a gente nem vai comunicar para dentro, e muito menos a gente vai ter tempo de fazer todo esse processo para a gente conseguir conversar com a igreja que está fora ali do templo, que é a tua igreja na rede social. As pessoas vão vir quando você começar a falar com elas, quando você colocar coisas relevantes, que às vezes são muito mais simples de fazer do que o que você está fazendo hoje. As pessoas vão gerar uma conexão com você, elas vão ver que essa igreja está preocupada em sanar as dificuldades, em falar com elas na linguagem que elas entendem, em proporcionar para elas coisas que elas querem consumir. E muitas dessas pessoas, se estiverem próximas de você, elas vão sentir desejo de ir na sua igreja local. E eu tenho certeza que se você agir dessa forma, como a gente falou no começo, colocando essas redes sociais, consagrando essas redes sociais a Deus em primeiro lugar, antes de começar todo esse processo, Deus vai agir, Deus vai atuar e você vai conseguir aí realmente falar não só com as pessoas de dentro da sua igreja, mas principalmente com aquelas que ainda não fazem parte aí da sua comunidade, mas que vão realmente entrar em contato com você e você vai gerar esse relacionamento com elas acima de qualquer coisa. Eu espero que você tenha anotado aí as dicas. Eu vou deixar também aí essa apresentação para você. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser alguma ajuda, que não deu para eu falar tudo aqui, né, nesse tempinho que a gente teve juntos, entra lá no meu Instagram, @Lígia Pacheco, manda uma mensagem para mim, eu vou atender você, a gente vai conversar para que eu possa ajudar aí de alguma forma a sua igreja, tá bom? E aí a gente vai continuar juntos e eu vou te ajudar aí nessa caminhada naquilo que for possível, tá bom? Deixa suas dúvidas aí também nos comentários e a gente tá aí juntos para essa missão. Não desista, tá? Seja forte aí, seja firme durante esse ano e lembre de todos esses passos que eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. Obrigada pelo privilégio, pelo convite, espero ter sido útil e nos vemos aí então também numa próxima oportunidade. Obrigada, pastor Felipe, também, pastor Ivo, por estarem aí junto comigo acompanhando e é isso, espero ter sido aí rápida, mas ao mesmo tempo ter trazido aí um pouquinho da minha contribuição para os comunicadores do Amazonas. É isso, obrigado, Lígia. Como eu disse, é a melhor, né? A Lígia é fantástica. Top. E resumindo, a igreja precisa ser relevante, né, Lígia? Relevante para a sociedade. Exatamente. Relevante para a sociedade. E eu acho que é isso que nos torna uma ponte de comunicação entre Cristo e um mundo tão necessitado de paz e também de esperança. Pastor, é isso aí. Eu achei fantástico. Lígia, olha, nota 10, eu não tenho como te agradecer. Tem como agradecer sim, é só pagar a nota fiscal, só mandar fazer o Pix. Agradece na hora, né? Então faz o seguinte, manda o Pix aí que depois a gente dá um jeitinho para mandar a beça. Tá tudo certo. Olha, mas realmente muito obrigado. Enquanto você estava falando, eu estava aqui olhando o que você ia falando, eu já ia olhando as minhas redes sociais, as redes sociais da Associação Central Amazonas. E realmente como que às vezes a gente acha que cai no automático, né, de só querer postar, posta, vem pro próximo e tal, e às vezes a gente fica sem fazer aquele momento de interação, de conseguir olhar para o que realmente as pessoas estão querendo falar, aquilo que realmente comunica, o que as pessoas gostam de assistir, e às vezes a gente se preocupa tanto em fazer uma coisa muito rebuscada e às vezes não dá tanto engajamento quanto uma coisa do dia a dia ali, e se der atenção. Olha, eu gostei muito da ideia que você falou, que olha, se você tem 100 seguidores, você tem já praticamente uma igreja já na sua rede social, então alimente esses 100 como se você estivesse alimentando na sua igreja ali, presencialmente, né? Então, isso é muito legal. Cada ideia fantástica, a ideia ali eu não sabia daquilo que você falou, do salvamento, eu até tirei foto aqui,
do salvamento, das curtidas, dos comentários e dos envios, né? O que isso significa para a rede social, para o robozinho do Instagram. Então é bom a gente estar sempre abrindo a nossa rede social e abrindo ali o post, aquele conteúdo que você postou, né? E analisando ali para ver o que está tendo mais, né? Se é mais curtida, se é mais comentários, se é mais compartilhamento, se é mais salvamento e tal, para você entender que conteúdo você está enviando e o que as pessoas estão realmente consumindo. Cara, Lígia, olha, simplesmente fantástico. Eu acho que a gente vai ter que te chamar novamente para ensinar mais coisas pra gente. O que vocês acharam aí, queridos? O que vocês acharam? Gostaram? Comente aqui pra gente, fale aí. Inclusive, já marca a Lígia também. Gostei, não gostei e tal. Foi muito bom, gostei disso aqui. Gostaria de saber mais sobre aquele outro assunto. Comente aí pra gente, por favor. Não é gostei, pastor, é like. Deixa o seu like. Coraçãozinho aí, ó. Muito top. Pastor, beleza. Querida Lígia, olha, muito obrigado mesmo, de verdade, de coração. Você... Eu que agradeço, gente. Obrigada. Nota 10. Eu acho que lá no Campuri, eu a vi lá em algum momento, mas ela estava ocupada com as coisas dela lá e eu estava também com a minha. Ela é hiperfocada, nem olha para os lados. E agora a gente está tendo a oportunidade de conversar um pouquinho sobre esse assunto tão importante. Muito obrigado, viu? De verdade. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, Lígia. E agora nós vamos fazer o nosso sorteio. Uau. Dos nossos fones de ouvido. É isso aí, você que está até agora nos acompanhando, você vai ter a oportunidade de participar agora do nosso sorteio do fone de ouvido JBL Puro Bass Sound. É isso aí, pastor? Rapaz, esse é top. Rapaz, aqui diz que o grave dele realmente é bom. Olha aí, olha. Tune 500. Tone 500. Isso aí. Vamos lá? Aqui é departamento de comunicação. Aqui funciona. Vai aqui lá. funciona. Vamos lá então? Vou botar música o nome. de fundo aí agora, música de fundo que já vai entrar daqui a pouquinho e você vai estar aí agora torcendo dedos cruzados aí porque vai chegar. Qual primeiro, esse ou aquele? Vamos começar com o branco? Vamos começar com esse aqui? Vai lá. Primeiro é o branco, beleza? O branco aqui agora. Primeiro sorteio no 3, hein? Olha lá, 5, 4, 3, 2... Denis dos Santos Souza. Denis dos Santos Souza. Pastor, quem ganhou o Denis e a Dailene faz o que agora? Liga pra cá? Como é que faz? A gente entra em contato, porque essas pessoas, a gente já tem o WhatsApp dela, já temos tudo já. Tá. Caso a gente não entre em contato com você até segunda-feira, até amanhã, você entre em contato com a gente, beleza? No grupo de comunicação e etc, você pode falar com a gente, beleza? Tá aí, tá registrado o nome do Denis aqui. Já tá vai até autografado pelo pastor Ivo. Pastor, depois deixa sua assinatura aí, ó, já de recordação. Não vou fazer isso, não vou estragar a caixinha. E agora, olha, o último fone de ouvido aí de sorteio pra você. Vamos lá, pode sortear aí, manda bala. 5, 4, 3, 2, 1 e é você agora, olha. Igor, muito bem, parabéns, Igor. Igor Giannini, olha. Igor Giannini Souza dos Santos, meu querido, parabéns. Nós vamos estar entrando em contato com você para te enviar. Se você for aqui de Manaus, você pode passar aqui mesmo e retirar na segunda-feira. Se vocês que ganharam, um de vocês que ganharam, né? Quem ganhou, que foi aqui de Manaus, pode vir aqui e retira aqui. Se for do interior, a gente vai estar enviando pelo seu pastor para chegar nas suas mãos. Feito, valeu? Pastor. Foi bom demais. Maravilha. Foi bom demais. Bênção pura. Pastor, muito obrigado por seu apoio. Obrigado por sua atenção com a gente. Foi top demais esse nosso encontro. Valeu mesmo. Até os próximos. Até os próximos. Só lembrando aí vocês que teremos nossos próximos encontros. O próximo encontro é dia 26 do mês que vem, tá bom? E aí nós vamos falando com o passar do tempo. Tem mais um detalhe, a gente está oferecendo o que vocês pediram. Então, o que mais foi solicitado naquela enquete que fizemos foi redes sociais. O segundo ponto que foi mais solicitado, pastor, sabe o que foi mesmo? Edição. Quase. Esse foi o terceiro, pastor. Fotografia. Não, foi sonoplastia. Você acredita? Acredito. Sonoplastia, pastor. Sonoplastia. Foi o segundo, mas pedi com 31%, se não me falha Só a memória. lembrando que sonoplastia é uma área do Ministério de Música. De música. Mas a gente faz
esse abraço aí, a Abraço. gente vai dar esse treinamento, né, pastor? Claro, Vamos fazer. claro. O Então, segundo módulo vai ser sobre sonoplastia, até porque se a sonoplastia estiver ruim, pastor, Não acontece o vai quê? funcionar. Vai dar ruído. Vai dar dislike. Vai dar dislike, vai dar ruído na comunicação, não vai ser legal. Tá bom? Então ficamos aí até a próxima, que Deus abençoe. Terminamos por aqui. Um abraço a todos, que Deus abençoe a todos e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso conteúdo e compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. É isso aí. É hora de dar tchau? Dá tchau. Valeu. Tchau. Até mais.